Sair do corpo, projeção astral, viagem astral. Primeiro, para a gente tentar entender um pouco mais detalhadamente essas questões de saídas do corpo propriamente dito, nós devemos observar a vida sob outro ângulo, de que nós não somos seres integralmente biológicos. Isso já se tem comprovado não só nos meios espirituais, como as filosofias orientais, mas atualmente a própria ciência ela vem estudando profundamente essas questões e muito se tem comprovado de que realmente nós não somos integralmente seres biológicos. Nós devemos observar a vida como que sendo nós três elementos, sendo o corpo, a estrutura biológica propriamente dita, a alma ou perispírito, ou corpo astral, ou corpo energético, e o espírito propriamente dito, que é a centelha do Criador, a centelha divina, esse espírito imortal, essa consciência que somos nós, que criamos corpos dentro dos ventres, para que nós possamos manifestar os nossos dons, os nossos talentos dentro dos orbes, dentro das matrix propriamente dito. Então, para nós entendermos esse lance de que realmente nós saímos do corpo quando nós vamos repousar, nós devemos observar sobre esse aspecto de que somos corpo, alma e espírito. Uma vez já começando a observar dentro deste ângulo, já começa a ficar um pouco mais claro de que sair do corpo não faz parte de lendas ou de contos ou de uma espécie de sabotagem psicológica, mas que sim, sair do corpo é um elemento inato à vida, ou seja, todos nós temos esse dom, porque esse dom ele é inato à vida, mas por nós termos uma cultura um pouco mais mecânica, bem menos espiritual, as pessoas não exercem essas suas faculdades de sair do corpo e acaba que ficando essa faculdade meio que em stand-by, tendo em vista que o nosso próprio cérebro, sendo ele uma máquina altamente sofisticada, se ele vê que nós não usamos determinados mecanismos da mente, ele tende a deixar em stand-by, porque nunca se está usando. Ou seja, quanto mais você usa um certo talento, esse seu talento sempre vai ficar ali a pronto emprego. A qualquer momento que você precisar usá-lo, você vai acessá-lo na sua mente, você vai externá-lo usando a sua estrutura biológica, que é o veículo de manifestação nas matrix. Enfim, a projeção astral, ela é conhecida por várias nomenclaturas. Projeção astral ou projeciologia é um termo um pouco mais técnico aí dentro de conceitos do saudoso Valdo Vieira, que tem uma literatura aí explicando dentro de termos técnicos essa relação aí das saídas do corpo. Também é conhecido por desdobramento ou por emancipação da alma pelo meio espírita, principalmente o espírita kardecista. O jargão mais comum é saída do corpo propriamente dito. Também nos meios cristãos, isto é conhecido por arrebatamento de espírito. Se você porventura tem uma criação mais cristã ou vem de uma família cristã, talvez você já tenha ouvido esse jargão de algum cristão ou de algum católico que, por exemplo, João foi arrebatado em espírito e levado aos céus, e levado ao inferno. João foi arrebatado em espírito e teve uma visão, e logo após ele transcreveu. Ou seja, todo esse fenômeno, embora eles sejam aí vistos e nomeados por vários nomes, trata-se de um mesmo fenômeno, que é o fenômeno propriamente dito da saída do corpo. Ou seja, nós saímos realmente do corpo, só que a maioria das pessoas fazem isso de forma totalmente inconsciente.
Algumas por exercitar ou por ter uma predisposição biológica, uma predisposição genética, uma predisposição espiritual, já fazem isso sem precisar treinar, de uma forma espontânea, de uma forma natural, mas eu não vejo que isso é um dom, é um privilégio. É uma questão de que, se você, por exemplo, não tem essa espontaneidade de sair fora do corpo conscientemente, é necessário que você exercite essa sua faculdade mental. E eu digo exercitar no sentido de trabalhar mesmo, buscar algumas técnicas para que você consiga alcançar uma saída do corpo, uma projeção da consciência de maneira lúcida, de maneira consciente. E isso demanda um trabalho, isso demanda um esforço. Eu costumo comparar que para sair do corpo é mais ou menos como um fisiculturista. Quando um fisiculturista ele tem um foco de ganhar massa muscular, isso exige dele uma disciplina alimentar, um bom descanso, um árduo ralo na academia. E talvez daqui 3, 4, 5 meses e até um ano ou mais, aí sim ele vai começar a ver os resultados. Ou seja, para que um fisiculturista ele tenha um corpo legal, isso demanda muita prática, isso demanda muito ralo, isso demanda muito esforço e muita vontade. Com a faculdade mental que nós temos, que na maioria das pessoas fica em stand-by, que é a saída do corpo de maneira consciente, também está no mesmo patamar. Ou seja, às vezes a pessoa ela tenta sair do corpo, mas ela faz um exercício 1, 2 ou 3 dias, uma semana, e ela vê que não tem resultado nenhum, ela acaba desistindo, acaba desacreditando. Ou seja, para que as pessoas exercitem essa faculdade, é necessário um esforço, uma vontade, certos treinamentos para que isso ocorra com sucesso. E como eu já tenho dito, isso não é dom e nem privilégio de algumas pessoas que isso fazem. É claro que existe uma predisposição em algumas pessoas, assim como, por exemplo, existem pessoas que têm predisposição para correr, existem pessoas que têm predisposição para cantar, existem pessoas que têm predisposição para praticar esportes. Também existem pessoas que têm uma predisposição espiritual, uma predisposição mediúnica, os seus laços mediúnicos são um pouco mais aflorados. Enfim, toda essa questão aí de projeção astral só me chamou a atenção quando eu tive essa experiência de uma forma totalmente involuntária. A primeira vez que eu tive essa experiência, eu confesso que para mim foi muito assustadora, porque eu achei que eu iria morrer. Eu estava na minha cama, deitado, eu acredito que era umas 3 horas da manhã, de repente eu acordei, mas meu corpo estava todo paralisado e na minha cabeça, estava bem no centro da minha cabeça, fazia um barulho, um ruído muito forte. Quando eu me vi nessa situação de não conseguir mexer o corpo e aquele ruído forte no centro da minha cabeça, o que me veio à mente era que eu estava tendo um AVC. Então eu fiquei totalmente angustiado e eu tentava pedir ajuda para minha mulher que estava ao lado, mas eu não conseguia falar, não conseguia fazer nada. Eu estava totalmente estático e angustiado. Quando de repente me deu um estralo na mente e eu me vi fora do corpo. Foi então que eu fiquei mais angustiado ainda, porque eu me dei conta de que eu tinha sofrido um AVC e que eu estava morto. Tinha passado do lado de lá, literalmente. Foi quando eu me vi em outra dimensão da realidade. E isso para mim, naquele momento, foi um grande atestado de que realmente eu havia morrido. E eu me desesperei, é óbvio. Eu não conhecia, não tinha muita prática, muita experiência. Nunca tinha estudado acerca aí de projeção astral. Já tinha ouvido falar acerca de arrebatamento de espírito, enfim, tudo que eu comentei com vocês. Mas nunca tinha acontecido isso pessoalmente comigo. Foi quando que eu
consegui interagir aí com alguns outros seres da outra dimensão que me tranquilizaram, me explicaram mais ou menos como funcionava a coisa. Enfim, foi uma experiência desagradável para mim, mas agradável ao mesmo tempo, porque depois que eu me vi dentro do corpo novamente, me deu aquela espécie de euforia, uma mistura de medo de sair, mas ao mesmo tempo com uma vontade tremenda de voltar aonde eu estava. Depois desse episódio, eu só fui ganhando mais aprimoramento. Aí eu cheguei à conclusão que eu teria que comprar um livro e anotar todas as minhas experiências fora do corpo físico e as minhas experiências aí em algumas dimensões astrais, algumas outras dimensões da realidade. E eu hoje tenho um caderno de anotação e eu anoto toda vez que eu tenho uma saída do corpo, eu anoto lá todo bonitinho, certinho. E eu acredito que devo ter mais ou menos umas 20 páginas aí anotadas. E foi após esses episódios que eu comecei a me interessar mais por esse assunto de projeção astral, de saída do corpo. Pesquisei bastante, li alguns livros, principalmente o livro do Wagner Borges, que para mim é um cara especialista no assunto, tanto do lado técnico, tanto do lado teórico, como do lado prático, porque é uma pessoa que domina esse assunto teórico, mas também domina na prática, porque ele é aí um projetor consciente há muitos anos. Também tem o Saulo Calderon, também tem uma vasta literatura aí do saudoso Valdo Vieira. Enfim, isso para mim eu confesso que é muito gratificante. A partir das minhas experiências, eu pude entender que existem alguns tipos de projeção astral. Por exemplo, você pode sair com o seu corpo astral, com a sua alma e com o seu espírito, ou você pode sair somente com a sua mente, somente você. Ou seja, quando você sai, desacopla do corpo com o perispírito e com o espírito, então você ocupa outra dimensão, mas existe um certo deslocamento. Você faz necessariamente uma viagem. Eu acredito que algum de vocês já ouviu aquele lance de pessoas que estavam no leito de morte, de repente eles estavam passando de um túnel para outro. Enfim, quando você sai com o perispírito e com o espírito, você faz essa viagem, você tem necessariamente de atravessar de um lado para o outro. Mas quando você sai somente com a mente, que eu costumo dizer, ou a consciência, ou o espírito, essa centelha imortal que somos nós, então você passa a interagir em outras dimensões da realidade de maneira instantânea. São viagens não locais. Você pensa e de repente você está lá. Você pensa e de repente você está lá. Bom, para quem nunca teve essa experiência, eu sei que paira inúmeras dúvidas e isso é bastante válido. Enfim, mas quem passou e quem passa por isso e quem tem essas experiências de forma bastante lúcida, bastante consciente, sabe do que se trata, sabe muito bem do que eu estou falando. E eles sabem que, isso é muito gratificante, porque quando você começa a ter essas experiências, você começa a perceber que existe toda uma vida por trás dessa mesma vida. Você começa a perceber que você praticamente tem uma limitação completa com relação aos reais mecanismos da existência, aos reais mecanismos da vida. Você começa a perceber que existe inúmeros mundos astrais se interpenetrando, se interconectando. E isso tudo é fantástico, porque você começa a perceber que as leis do Criador, as leis da natureza, as leis da existência, elas não se limitam dentro dos nossos parâmetros, seja científico, seja religioso, ou seja ideológico. Tem como você comprovar a existência desses fenômenos? Eu costumo dizer que os fenômenos espirituais, os fenômenos extrafísicos, os fenômenos transcendentais, eles são caminhos que eles são únicos. Eu não consigo provar para você a veracidade desses fenômenos. Eu consigo mostrar os caminhos. Os especialistas no assunto, eles conseguem detalhar alguns caminhos, eles conseguem mostrar algumas práticas para que as pessoas vão e que veem por si.
que a coisa realmente funciona. Ou seja, os fenômenos espirituais não é como, por exemplo, eu chego um amigo meu e digo: olha, eu ganhei uma camisa vermelha de tal pessoa que é famosa. Aí a pessoa fala: ah, eu duvido. Aí eu vou lá em casa e cato a camisa vermelha autografada, olha, está aqui. Quer dizer, eu comprovo. Mas os fenômenos espirituais, os fenômenos que transcendem essa realidade biológica, são fenômenos que as pessoas devem provar por si mesmas. Aí sim, elas vão testificar de que isso não é um conto de fada, isso não é uma piada. Essas coisas de fato elas acontecem e elas existem no aqui e no agora. Mas são comprovações que eu e você temos que experimentar, nós temos que caminhar. O máximo que os especialistas podem demonstrar, como eu já tenho dito, é o caminho, mas quem tem que trilhar por este caminho somos nós. É claro que existem alguns questionamentos dentro da saída do corpo, ou projeção astral, ou como você entende, daquele pânico de: e se eu sair do corpo e de repente não voltar mais? Eu, pela pouca experiência que eu tive, mas que são extremamente gratificantes, percebi que é praticamente impossível isso acontecer, porque quando você está temporariamente fora do seu corpo, você ainda tem um contato direto com o seu corpo. E é uma coisa meio estranha, porque às vezes você está em outra dimensão da realidade, totalmente lúcido, sabendo que o seu corpo está deitado na cama, em repouso, mas você tem um contato direto que às vezes você tem a sensação de estar nos dois lugares ao mesmo tempo. E acontece que se seu corpo biológico, por uma questão ou outra, ele sentir que precisa de você, que é esse espírito imortal, automaticamente ele vai criar uma atração irresistível, que você vai ser atraído por ele, mesmo que você não quiser, você vai ser atraído por ele. Então não existe risco nenhum. Eu achei interessante fazer esse vídeo aí, compartilhar com vocês essa ideia, embora, como eu já tenho dito, eu não sou um cara profundamente conhecedor aí sobre a questão do desdobramento astral e a questão das práticas, mas eu sugiro que você faça uma pesquisa, principalmente aí de alguns vídeos, de alguns livros de Wagner Borges, também Saulo Calderon, alguns livros e alguns vídeos aí que estão disponíveis na internet do Valdo Vieira, e também existem vários outros aí profissionais, outros especialistas nessa área da projeção da consciência. E é claro que cada ser humano tem a sua peculiaridade, ou seja, nem sempre uma técnica que é boa para mim vai ser para você, mas eu sugiro que com o leque que se tem aí de práticas para que você desfrute de uma viagem astral propriamente dito, totalmente consciente, existem várias práticas aí e eu acredito que algumas delas vai lhe servir, vai lhe caber e você vai fazer, você vai praticar, você vai exercitar essa faculdade mental de uma maneira bastante agradável. Basta que você tenha a vontade de tirar do stand-by essa sua faculdade que é de sair do seu corpo de forma lúcida e você vai aí dar um salto e vai conhecer realmente o que há por trás dessa capa social, por trás dessa nossa visão totalmente limitada. E um dos quesitos que você vai ter com você, algo pessoal, que todos que passam por essa experiência têm esse algo especial, é de que realmente a morte não existe, é que nós somos seres imateriais, seres espirituais, que criamos corpos e que esses corpos que eu denomino de veículo da mente para nós manifestarmos os nossos dons, os nossos talentos dentro da Matrix, porque isso é necessário, uma vez que nós estamos aqui para aprender um pouco mais e também para contribuir com o nosso trabalho para
a harmonia do Criador, a harmonia do todo, a harmonia do universo. Eu costumo dizer que ninguém está aqui por acaso. As pessoas, elas às vezes ficam se perguntando qual é o sentido de tudo isso, mas eu acredito que essa pergunta surge porque as pessoas ainda não se encontraram nas suas posições ideais para servir a vida como ela deve ser servida. E eu acredito que a projeção astral, a saída fora do corpo, ela dá um leque bastante substancializado, porque ela vai afirmar para quem passa por essas experiências que a morte de fato ela é apenas um conceito ideológico que, por nós termos ainda uma sociedade numa profunda inconsciência com relação à vida, eu não sei o porquê, mas por nós termos essa sociedade totalmente na escuridão com relação a esse ser espiritual o qual somos, nós acabamos que criando esses conceitos ideológicos de morte e nós acabamos cultuando demasiadamente a nossa estrutura biológica, esquecendo que nós somos feitos de corpo, alma e espírito, e que à medida que a gente vai subindo os degraus dessa escada evolutivo, dessa escada ascendente, a gente vai cada vez mais se iluminando até nós tornarmos conscientemente um só com o todo. Nós já somos um só com o todo. A diferença é que a maioria das pessoas ainda não sabe que é essa unicidade com o todo, com o universo, com Deus, com o Criador, ou com quem você acredita que seja. Enfim, pessoal, essa era a ideia. Espero que vocês tenham curtido aí. Eu vou deixar aí alguns links na descrição do vídeo para que você, se porventura tenha a curiosidade de aprofundar um pouco mais nessas questões, faça uma pesquisa um pouco mais depurada dessas questões. Clique em gostei. Se vocês quiserem comentar, fiquem à vontade. Não se esqueçam de se inscrever em meu canal de YouTube. E até o próximo vídeo. Abraço!